E olha, chegou aquela hora, a hora tão esperada aqui do nosso fenômeno, a hora daquele quadro tão esperado aqui do fenômeno, que é o Meu INSS com Marcelo Lima, que está no ar. Pois é, hoje o assunto é muito interessante. Quem se aposentou há menos de 10 anos tem o direito de pedir revisão do processo de aposentadoria para aumentar a renda. O aposentado que cumpriu uma regra mais vantajosa do que a aplicada do cálculo de concessão também pode pedir o recálculo da renda mensal inicial ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, para revisão do melhor benefício. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o nosso professor educador previdenciário, Marcelo Lima, que está conosco aqui ao vivo para trazer essas informações. Marcelo, mais uma vez, prazer tê-lo aqui conosco, aquele soquinho de longe ainda. Isso. Mas, Marcelão, importante essas informações para que as pessoas entendam o que pode ser feito, o que não pode e acabe não caindo nas chamadas fake news, né, Marcelo? Boa tarde. Muito boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos de casa. Perfeito. Como você bem falou, a revisão é possível desde que o benefício não tenha 10 anos ainda dessa concessão. Importante dizer também que é interessante que haja algum fato que dê origem a esse tipo de revisão. Por exemplo, não entrou algum valor que a pessoa tenha contribuído durante a vida, né? Existem outras situações de revisões que são feitas de forma automática pelo próprio INSS, como do artigo 29 da Lei 8213, que foi uma condição de um acréscimo, né, de um percentual que foi colocado para que as pessoas tivessem um aumento do benefício, isso não ocorreu. Então, são situações como essa que garantem essa condição. Não existe outra forma, você tem que fazer isso mediante um requerimento do INSS, né, uma condição administrativa, inicialmente. Porque tem situações de muitos golpes que tem por aí, né? Muita gente fala na revisão para desaposentar, para reaposentar, coisas que o Supremo Tribunal já definiu. Não é? Uma única revisão que está aguardando definição do Supremo, está empatado em 5-5, é a chamada revisão da vida toda, que pega o período de cálculo, né? Antes de 1994, que depois da reforma da Previdência e antes um pouquinho até, nós tínhamos a condição do cálculo de julho de 94 até o dia do benefício para se fazer a média, né? Para você receber esse valor. Então é a única que ainda está pendente. As demais foram definidas e, claro, se você entender, né, que o seu benefício não está próximo àquilo que você imaginava, é necessário que você pode sim pedir, de fato, essa condição administrativa. No Meu INSS, no aplicativo, você pode fazer esse requerimento, Wilson. Maravilha, Marcelo, excelente suas informações. Vamos fazer o seguinte, então vamos trazer então as informações dos nossos telespectadores que querem participar também aqui nesse momento do quadro Meu INSS com Marcelo Lima. Vamos ver, Marcelo, quem faz a pergunta para você é o Nivaldo Santos. Ele diz o seguinte: Marcelo, me aposentei ano passado e continuo trabalhando. Quero parar daqui a 3 anos. Vou usar esse tempo para melhorar meu benefício? Oi, seu Nivaldo, muito obrigado pela sua participação, tá? Infelizmente não vai ser possível porque uma vez que você se aposentou e continuou trabalhando, depois que isso acontece, não há o que fazer. Essa revisão, antigamente chamada, né, e muita gente buscou, né, essa reaposentação, desaposentação, o STF não permite, né, nesse caso não concluiu que era possível porque não tem lei. Então, nesse caso, não vai haver melhora, né? Você vai continuar recebendo o seu benefício. Muito bem, Marcelão, está explicado então para o seu Nivaldo aí. Vamos ver então quem mais faz perguntas para o Marcelo aqui no nosso quadro Meu INSS. Vamos ver, é a Silvana Pereira. Marcelo, tem tempo que paguei no carnê e não está contando. Posso pedir para fazer revisão? Pois não, Ana Silvana, pode e deve até, porque nesse caso, uma vez que a senhora paga no carnê, né, por conta própria, esse tempo tem sim que migrar para o sistema. Pode ser alguma condição do código equivocado, pode ser que o número do seu NIT não esteja da maneira correta, mas é importante sim que a senhora faça, porque faz toda a diferença, né? E claro, se for um valor superior ao mínimo, é muito importante também explicar isso às pessoas. Os valores que são pagos no mínimo, não tem o que revisar, né, gente? É uma coisa, a gente fica triste de dizer, mas muitas pessoas perguntam, olha, eu ganho salário mínimo, pago no mínimo, eu posso revisar? Não tem o que revisar. Se é mínimo, vai ser o salário mínimo, né? A revisão em si é do fato quando tiver aumento, todo ano aumenta. Então já é automática essa condição, você passa a receber o novo mínimo, né? E não pessoas que recebiam sob 3 ou 4 salários e ficam fazendo comparações. Não faça isso, porque você vai se frustrar. Ou seja, eu me aposentei com 4 salários, agora ganho 2. Está errado, está certo? Gente, é muito possível que esteja certo, porque não é sobre o salário. O aumento é dado pelo INPC todos os anos para quem ganha mais que o mínimo. E nem sempre é o mesmo valor. Então é possível sim que no decorrer do tempo haja, né, uma condição comparativa e você no final receba próximo mesmo ao atual. Mas a referência que você tem que ter não pode ser o mínimo para evitar tristezas futuras. Muito bem, Marcelão. Vamos lá, então. A terceira e última pergunta de hoje dos nossos telespectadores é o Wilton Souza. Pergunta, Marcelo,
onde vejo se o cálculo do meu benefício veio certo? Excelente pergunta. Todo mundo quer saber, né? Perfeito, Wilton. Olha, você pode ver na carta de concessão. Carta de concessão, quando você tem um benefício, né? Você vai no aplicativo Meu INSS e lá você tem carta de concessão. Nela vem não só a referência do benefício que o senhor conseguiu, como todo o cálculo, mês a mês, todos os valores, a fórmula que foi usada, se teve fator, se não teve, enfim. É a carta de concessão com memória de cálculo que tira todas as suas dúvidas. E a dica é que a senhora verifique mês a mês. De repente escapa um ou outro e a senhora tem como provar, isso pode sim aumentar o valor do seu benefício, tá? É muito importante esse acompanhamento. Então, seu Wilton, obrigado por sua pergunta, porque deu para explicar que muita gente, onde é que eu vejo, está certo? É na carta de concessão que o senhor e a senhora vão verificar. Telefone 135 também para tirar qualquer dúvida, de 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado. Ligação gratuita do fixo ou público e o custo local, se você ligar, né, do seu celular. Nesse caso também, o aplicativo e o site gov.br/INSS à sua disposição para fazer o requerimento da sua revisão. Maravilha. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no quadro Meu INSS. A gente se encontra na próxima terça-feira aqui no Fenômeno Fica Alerta com o quadro Meu INSS. Perfeito. Um abraço, saúde e sucesso. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Até lá.